Nos versos 13 e 14 da carta, do primeiro capítulo da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo discorre sobre a obra do Espírito Santo, sobre a função do Espírito Santo. E ele fala sobre o processo de conversão dos Efésios. Veja lá, por favor, o texto no verso 13. Em quem vós também, depois de ouvir a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor e sua glória. Veja, irmãos, como é que foi o processo de conversão dos efésios? Eles primeiro ouviram a palavra da verdade. Veja, irmãos, tem um outro texto na Bíblia que diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que aconteceu com os efésios naquela cidade pagã? Eles ouviram a palavra de Deus, ouviram a palavra da verdade. Outro texto da Bíblia diz assim: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai vos libertar. O que aconteceu com eles foi exatamente isso, irmãos. Eles ouviram a palavra da verdade e a verdade os libertou. Eles creram. Ouviram, creram. E depois o que aconteceu? Eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ao crer, irmãos, ao se converter, nós somos selados com o Espírito Santo. Ainda mais o verso 14 diz assim: e esse Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia. Mas o que se constitui esse selamento, irmãos? Por que precisa desse selamento? Esse selamento que acontece quando nos convertemos, no momento da conversão. Ele é um selo de autenticação, autenticando aqueles que agora são realmente filhos de Deus, que aceitaram o Evangelho, como diz o verso, creram no Evangelho, ouviram e creram no Senhor Jesus Cristo. Selos também são usados para validar quantidade e qualidade. E no sentido dos crentes, dos cristãos, esse selo atesta a qualidade espiritual deles. Agora não são mais carnais, mas são espirituais. Ainda mais, um selo serve também para autenticar documentos, para testemunhar contratos. Esse selo do Espírito Santo, irmãos, testifica, testemunha da aceitação do Senhor Jesus Cristo. Um contrato de salvação, uma aliança com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Esse selamento também, irmãos, indica propriedade, proteção. Ao sermos selados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos propriedade do Senhor e somos protegidos por Ele. Veja o texto da nossa lição. Paulo afirma claramente que no momento em que alguém entrega a vida a Jesus e crê nele, o Espírito Santo sela aquele crente em Cristo para o dia da redenção. Verdade maravilhosa, libertadora e reconfortante. O Espírito Santo de Deus marca os seguidores de Cristo com o selo da salvação assim que eles creem. Sabe, irmãos, é como se colocasse realmente uma marca, falasse assim: estes são os salvos. Esses estão com nome no livro da vida, como diz outro texto bíblico. E é o Espírito Santo que faz essa obra. Mas além de fazer essa obra de selamento de salvação, o apóstolo Paulo diz no verso 14, e nós já vimos isso um pouco ontem também, ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia da nossa herança, que por ocasião da volta de Jesus será dada na íntegra. Veja, irmãos, a garantia. É a primeira parcela, o Espírito Santo paga a primeira parcela. Ele é o depósito, ele é o pagamento adiantado, ele é o sinal do compromisso de que nós vamos receber a herança. E essa herança, quando vai vir, irmãos? Quando, na plenitude dos tempos, como lemos já nesta semana, tudo vai ser centralizado em Cristo. Todas as coisas
por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Esse selamento, irmãos, é uma garantia diária. Nós costumamos falar sobre o batismo diário do Espírito Santo. Isso é o selamento diário, a ratificação diária deste selamento. Falando sobre a garantia, veja o texto da nossa lição. Os crentes não pagam essa garantia, mas a recebem de Deus. A presença preciosa do Espírito Santo na vida dos crentes, segundo Paulo, é a primeira parcela da herança completa da salvação e da redenção que virá com o retorno de Cristo. Nossa parte é receber com o coração grato e submisso o que foi oferecido por Jesus. O Senhor Jesus não diz que você precisa pagar alguma coisa, que você precisa fazer promessa, que você precisa fazer sacrifício, que você precisa pagar indulgência, que você tem que fazer novenas, que você tem que rezar tantas orações. Mas ele diz assim: receba de graça este selamento. E nossa parte qual que é, irmãos? Simplesmente receber. É simples assim. É receber a graça do selamento do Espírito Santo. Aceitar o Senhor Jesus Cristo, que predestinou eu e você, cada um de nós, estamos em Cristo, predestinados para a salvação. Que o Senhor nos abençoe, que possamos crer isso com certeza, com segurança. Somos predestinados para a salvação quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Deus esteja com cada um de nós.